Um dos projetos pessoais mais importantes que eu tinha programado para esse ano era dar início a uma série de conteúdos em vídeo, em texto, preferencialmente em vídeo, falando um pouco sobre o meu trabalho e trazendo um pouco para as redes sociais aquilo que eu faço no meu dia a dia profissional como advogado, mas como advogado que trabalha já há bastante tempo no setor de engenharia e infraestrutura. E para isso eu já vinha preparando algum material, tinha gravado alguns vídeos, mas infelizmente a realidade se impôs de uma maneira muito forte ao ponto de fazer com que a programação que eu havia imaginado tivesse que ser mudada. E o primeiro vídeo que eu estou postando desse projeto, desse programa, vamos dizer assim, já surge num momento absolutamente excepcional e único na história da humanidade, né? Todos nós que estamos confinados em casa, sofrendo os efeitos dessa quem está podendo, né, ficar confinado em casa e está sofrendo os efeitos dessa pandemia do coronavírus, né? Tá vendo o quão preocupante ela está sendo não só para a saúde de todo mundo, mas também para a economia dos países e das empresas. E eu não podia, inclusive porque tenho sido demandado e perguntado por alguns clientes e por alguns amigos que atuam nessa área, sobretudo engenheiros, sobre como é que eu enxergo isso que está acontecendo do ponto de vista jurídico, como é que isso precisa ser tratado, se o coronavírus se enquadra como um evento de caso fortuito força maior, enfim. Então, para trazer um pouco de esclarecimento para as pessoas que atuam nesse segmento da economia, é que vai esse vídeo, tá? E desde já fica também aberto a quem tiver dúvidas ou quem quiser fazer alguma pergunta, seja sobre esse tema que a gente vai falar ou sobre outros relacionados ou interrelacionados, fique à vontade para fazer e deixar nos comentários que, na medida do possível, a gente vai responder, tá? Mas bem, ontem mesmo um amigo me ligou, é um engenheiro aqui numa obra importante aqui do Ceará, que é onde eu moro e trabalho, onde tenho um escritório, querendo saber, Daniel, e aí, o que você tem a dizer sobre isso tudo que está acontecendo? Afinal de contas, essa crise que a gente está vivendo, ela é enquadrável como um evento de caso fortuito força maior ou não? Ou de força maior ou não? Porque tem pessoas aqui dentro da empresa, e a gente está falando de uma empresa grande, que está achando que não, está em dúvida ainda, achando que não se enquadra, o que não é e tal. E eu respondi a ele, meu amigo, olha, assim, se isso não for enquadrável como um evento de caso fortuito força maior, nada mais é. Eu não sei mais o que pode ser, tá? O problema é que a gente está acostumado, historicamente, né, quem trabalha sobretudo quem trabalha nesse setor com contratos de engenharia, de construção pesada, infraestrutura, sejam eles públicos, sejam contratos públicos ou privados, com aqueles eventos de caso fortuito força maior, que eu não vou agora aqui entrar na distinção entre o que é uma coisa e o que é outra, porque nem os juristas se entendem muito bem a esse respeito, mas o que a gente pode esclarecer, assim, o que é, só para a gente ter uma noção bem clara, o que é um evento de caso fortuito força maior? É um evento humano ou natural, imprevisível ou previsível, porém de época, não se sabe em que época, em que dimensão e quais efeitos ele trará. Portanto, com efeitos incalculáveis e imprevisíveis também, tá? Historicamente, como eu vinha dizendo, a gente estava habituado a tratar esse mercado que tipo de evento, como um evento de caso fortuito força maior? A gente tratava enchente. Você está fazendo uma obra
em determinado local, e mesmo que tivesse num período chuvoso, mas uma chuva se concentrou demasiadamente, se concentrou durante poucas horas ou então durante um dia e destruiu o sítio das obras, o equipamento, o material, estrada, acesso. Isso é muito comum, eu já enfrentei alguns casos desse tipo, de obra ter que ser paralisada, a obra ter que passar por reequilíbrio e tudo mais. Mas isso é um evento natural, assim como um outro evento natural, é um furacão, ou natural, ou nem tanto, um incêndio florestal, algo que não é muito, não acontece aqui pra gente, pelo menos até hoje não, um maremoto, terremoto, são eventos naturais que a gente não sabe quando vai acontecer, sabe que até vai acontecer em algum momento, mas não sabe os efeitos, a dimensão que vai ter. Tá? Mas pode ser também um evento humano. O mais próximo e conhecido deles que a gente pode mencionar é a greve dos caminhoneiros pela qual nós brasileiros passamos em 2018. Aquele foi um típico evento que estava bem fora do radar de prevenção de risco, de mitigação de risco. Ninguém imaginava sequer que foi uma coisa nova, né, no nosso país, mas greves em geral, quando não são setoriais, quando não são atinentes à obra especificamente, por exemplo, o pessoal da obra não está recebendo salário e aí resolveu fazer greve. Isso não é um evento de caso fortuito de força maior, mas uma greve de toda uma categoria, seja ela dos trabalhadores da construção ou então de funcionários que afetem a construção, servidores públicos, por exemplo, auditores, fiscais de Receita Federal, Estadual e tal, eles podem afetar a obra de uma maneira imprevista e com impactos também imprevistos. Esses eventos, historicamente, sempre foram os clássicos que a gente enquadrava como sendo de caso fortuito força maior. Mas aí veio essa coisa nova, está sendo essa experiência nova para o mundo inteiro, para todos os setores da economia, né, para todo ser humano, uns em maior grau, outros em menor grau. A gente está sendo bastante afetado, mas como é que isso se enquadraria dentro do segmento da construção, né, da construção pesada, sobretudo, e de infraestrutura? Bem, nesse caso, quais são os efeitos jurídicos? Como é que isso deve ser tratado ou pode ser tratado juridicamente? Como eu já disse, é inequivocamente um evento de caso fortuito força maior. Tá? Agora, como isso... em sendo um evento de caso fortuito força maior, é importantíssimo que todos os seus efeitos, tudo que está acontecendo em decorrência dele, passe a ser muito bem registrado. Através de todas as ferramentas de administração contratual disponíveis dentro de cada obra. Outro dia a gente vai fazer um outro vídeo falando sobre elas. Mas essas ferramentas são, sobretudo, diário de obra, carta, e-mail, ata de reunião e, por que não, os mensagens e WhatsApps da vida também, porque isso também é uma prova que pode ter sim uma força jurídica, força probatória muito forte, tá? Então a gente inclusive tem que ter muito cuidado com o que deixa registrado em WhatsApp e redes sociais, mas isso é um assunto para outro dia. Bem, registrar o quê? Primeiro o que está acontecendo com a sua obra. Ela precisou parar, ou vai precisar parar totalmente ou parcialmente? Então, assim, por conta do coronavírus, seja como uma medida preventiva, como está sendo aqui no Ceará, por exemplo, em que o governador já ordenou que todas as obras parassem, a não ser aquelas que atendem demandas essenciais. Mas em outros locais não existe ainda essa ordem, mas pode ser que seja necessário parar. Hoje mesmo eu recebi uma ligação de um cliente perguntando, um cliente de São Paulo preocupado porque a obra não parou, mas ela já está sofrendo impactos, porque alguns insumos, material elétrico, hidráulico, não está chegando lá. E
E isso vai afetar, algumas frentes de serviço vão ficar improdutivas e, além disso, eles não poderão entregar a obra no prazo previsto. E sem saber ainda quando que poderão entregar, né? Então, isso tudo precisa ficar muito bem registrado para que no futuro a gente possa fazer uma leitura das fotografias que foram tiradas agora. É importantíssimo. É um princípio de administração contratual, talvez, se não for o mais importante, um dos mais importantes, é a contemporaneidade dos registros. Ou seja, a gente tem que registrar a coisa no momento em que ela está acontecendo. Seja nas folhas do diário de obra desse dia de hoje e dos próximos dias, seja através de cartas ou de e-mails. Não tem como a gente daqui a 1, 2 meses, 3 meses querer fazer registro de coisas que aconteceram agora. Tá? Então é importantíssimo que a gente pare um pouco para fazer registros muito precisos do que está acontecendo. Se parou tudo, se parou parte, por que parou, em que intensidade parou e os motivos. Tá? Então, assim, uma frente, se parou tudo, enfim, manda uma carta, ou quando não, o cliente já tiver mandado uma ordem de paralisação e tal, manda uma carta, manda e-mail. É sempre bom ter esses registros redundantes, não usar uma ferramenta só, dizendo que a obra está tendo que parar por conta do coronavírus, por conta de prevenção de risco, o plano de contingência da empresa exigiu que parasse, ou as pessoas estão ficando doentes, ou com sintomas da doença, e para não trazer risco para os outros precisou parar também. Isso tudo tem que ficar registrado. Mas além disso, assim, se a paralisação não for total, for parcial, é importantíssimo que eu registre quais frentes estão afetadas, o motivo delas estarem afetadas, se é porque o pessoal está doente ou se é porque insumo parou de chegar, tá? O cronograma, as linhas do cronograma, que é aquela frente de serviço parada, as linhas que serão afetadas em razão daquelas frentes de serviço paradas, tá? E o custo ou a despesa, o prejuízo, o sobrecusto, chamemos como a gente quiser para esse momento, que a empresa está tendo de suportar em função disso, seja de pessoal parado ou de equipamento parado, porque no futuro, a depender da natureza do contrato, se é público ou privado, a gente vai poder falar de um reequilíbrio ou não, tá? E de como isso tenha sido negociado num contrato privado, tá? Por que isso? Porque na Lei 8666, que é a Lei de Licitações e Contratos, a Lei Federal 8666 de 1993, existe a previsão expressa, não apenas de que o contrato pode ser rescindido, ou menos do que isso, pode ser suspenso, tá? Isso está no artigo 78, inciso 14, e assim como também no artigo 78, inciso 17, tá? Falam expressamente de calamidade pública, grave perturbação da ordem, caso fortuito força maior, como sendo motivos que dão ensejo à paralisação ou até mesmo a rescisão do contrato, tá? Como também existe a previsão no artigo 65, inciso 2, a linha ou letra D, de que o contrato público, o contrato que é regido pela Lei de Licitações e Contratos, ele pode ser aí um poder, quase que um poder-dever, certo? O contrato pode e deve ser reequilibrado, passar por um processo de reequilíbrio econômico-financeiro, ou seja, prejuízos precisarão ser recompostos, alongamentos de prazo precisarão ser revistos, os prazos de entrega também, custos de serviços precisarão ser revistos, seja porque insumos ficaram mais caros ou mais difíceis de chegar, ou porque sofreram um imenso sobrecusto em função de alta do dólar, assim como também o alongamento de prazo com
o custo de administração local, da administração dos custos indiretos, né, despesa indireta, pessoal de canteiro, engenheiros, gestores e tal, que estão lá na obra, uma vez vão precisar ficar mais tempo, provavelmente precisarão ficar mais tempo na obra, isso também precisará ser reequilibrado, porque a remuneração deles, como a gente sabe, como quem trabalha nesse segmento sabe, não é medida nem sempre mês a mês, né? Existe um indireto aí que é diluído em função do tempo, mas isso vai ser analisado caso a caso. E para que possa ser analisado, para que um reequilíbrio possa ser muito bem feito lá na frente, é preciso que os registros hoje também sejam muito bem feitos, de maneira muito analítica e muito detalhada, em torno de quem parou, por quanto tempo, qual o impacto de prazo e de custo. E uma ferramenta importantíssima também para isso, e que poucas empresas usam com sabedoria ou com todo o potencial que poderiam usar, é a contabilidade, de fazer a apropriação desses custos imprevistos também na contabilidade, seja da empresa, da construtora ou do consórcio. Tá? Já no setor privado a coisa muda um pouco de figura. Por quê? Porque não existe essa regra tal como existe na Lei 8666, prevendo de antemão que os contratos precisarão ser reequilibrados, passar por um processo de reequilíbrio econômico e financeiro, atribuindo esse ônus ao contratante, ao dono da obra, digamos assim. Portanto, isso vai depender muito de como esse risco foi alocado no contrato, de como essa responsabilidade foi dividida e assimilada dentro dos termos contratuais, ou dentro da proposta comercial e, sobretudo, no contrato que veio a ser negociado e assinado pelas partes. Tá? Se não houver nada regrando isso, vai incidir no caso o artigo 393 do Código Civil e seu parágrafo único, que diz o seguinte: o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizados. E no parágrafo único é dito o seguinte: o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. É um pouco da definição que a gente já falou, né? Então é o seguinte: regra geral, no setor privado, em ocorrendo evento de caso fortuito e força maior, cada um arca com o seu prejuízo. Porém, o tempo parado, o eventual tempo parado de obra ou de improdutividade de obra decorrente dos efeitos desse evento de caso fortuito e força maior que está sendo sofrido, esses poderão ser alongados. Ou seja, traduzindo em miúdos, simplificando bastante a situação, é uma obra que estava prevista para 12 meses, agora ela vai precisar passar para 15, em razão dessa crise do coronavírus, do caso fortuito e força maior, né, do evento de caso fortuito e força maior. O cliente, portanto, o dono da obra, não vai poder multar o empreiteiro, o construtor, que não entregar nos 12 meses. Ele vai ter direito a um prazo adicional. Porém, o construtor também não vai ter direito a cobrar um custo de permanência maior por conta desses 2, 3 meses que ele precisar ficar a mais executando o seu serviço. Tá? Mas isso, volto a dizer, depende de como foi negociado no contrato. Daí o porquê da importância de se saber negociar um contrato e alocar e discutir riscos muito bem, desde o início da obra. Ou melhor, de muito antes da obra, né? Porque a administração contratual começa quando se envia a proposta comercial pela primeira vez. Mas isso também é um assunto para um outro vídeo, outras oportunidades. Tá? Enfim, em linhas gerais, são esses os cuidados que a gente tem que ter, os efeitos que a gente pode esperar disso que está tudo ocorrendo. Lógico que cada caso particular vai ter sua peculiaridade, dúvidas específicas também podem surgir aí de um caso específico ou outro. E aí eu volto a me colocar aí à disposição de quem quiser tirar
essas dúvidas, seja através dos canais, das páginas que eu mantenho e vou passar a manter a partir de agora, a página chamada Direito na Engenharia, nas outras redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, seja na minha página pessoal aqui, ou melhor, minha página pessoal no LinkedIn, onde a gente vai estar não só postando e falando sobre esse tipo de assunto, mas também sobre outras questões que ainda venham a acontecer daqui para frente, ligadas ao nosso setor, a esse setor, ao setor em que a gente atua, da infraestrutura, da construção pesada, e no direito da construção e do direito voltado para a engenharia de uma forma geral, ok? Então, se você quiser deixar aqui a sua dúvida, fazer algum comentário ou então pedir para que algum outro assunto seja abordado, fique à vontade que à medida do possível a gente vai postando mais conteúdo. E se você achou útil esses esclarecimentos que a gente trouxe aqui, então envia o link para um amigo seu, para um colega, ou marca o seu amigo para que ele também possa ver e a gente possa, de alguma maneira, em meio a esse sufoco todo, possa se ajudar uns aos outros a atravessar esse momento tão difícil da maneira menos traumática e menos difícil possível, tá? Saúde a todos, calma, paz de espírito, não saiam de casa se for possível e que Deus abençoe, proteja e ilumine todos nós. Um abraço.